Hoje, com muita alegria, temos a oportunidade de sermos recebidos no Instituto Padre Quevedo para entrevistarmos a professora Márcia Regina Cobeiro, que é a diretora e fundadora deste instituto. Professora Márcia, seja muito bem-vinda. E nós trataremos de temas relacionados à parapsicologia e a um curso muito interessante que será ministrado no mês de janeiro. Janeiro de 2020. Chegando já. Perfeito. Professora, conta pra gente um pouco da sua trajetória na parapsicologia. Se a senhora sempre estudou com o Padre Quevedo, se a senhora vem de uma linha diferenciada, como que se deu tudo isso? Não, eu conheci o Padre Quevedo em 1980, quando ele ministrou um curso desse de divulgação de uma semana na minha cidade, Bragança Paulista. Daí, modéstia à parte, ele me achou muito inteligente e me convidou para vir para São Paulo para fazer parte da equipe do CLAP. Então, quando foi em julho de 1980, eu já morava no CLAP, com filhos, com a família e tudo, para estudar parapsicologia e estou nesse caminho até hoje. Que legal! Quer dizer então que os professores do CLAP moravam no CLAP? Sim, os professores moravam no CLAP. Os funcionários, quase todos, de biblioteca, de recepção, quase todos os funcionários também moravam no CLAP. Que interessante. Então quer dizer que a senhora conviveu com autores clássicos da parapsicologia, por exemplo, o Padre Divino? Padre Divino, Frei Conrado Maia, o Padre José Sonetti, o Geraldo Dalegrave, o José Lorenzato, o Pedro Quevedo. Todo esse pessoal? Todo mundo. E eles moravam no Centro Latino-Americano de Parapsicologia? Sim, era o que o Padre Quevedo fazia questão de chamar de comunidade terapêutica. Então tinha o bloco de trabalho, de pesquisa, o bloco de residência dos professores e depois casas espalhadas ao redor dessa edificação maior, né? Que é onde moravam os funcionários e ficavam também hospedados as pessoas que vinham para a clínica. Entendido. Bom, impossível a gente estar no Instituto Padre Quevedo, falar com a sucessora desse centro de estudos e não falar do Padre Quevedo, algo que torna-se impossível, né? Que no mês de janeiro deste ano nos deixou, muito infelizmente. Como que foi receber essa notícia diretamente de Belo Horizonte? A primeira reação foi de não acreditar que era fake news. A segunda reação foi de sentir que faltou o chão, né, onde eu pisava, que ficou tudo no ar. E de repente, aquele sorriso muito gostoso que eu imaginei o Padre Quevedo, né, deixando esse nosso mundo bem dessa maneira. Ele estava deitado numa cama, isso é verdade, da onde ele conseguiu olhar a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que ele pediu que pusesse bem na frente dele. E ele morreu de mãos dadas com uma enfermeira que tinha acabado de dar um copo de leite para ele, olhando a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E com o amor, né, o carinho, a devoção que o Padre Quevedo tinha a Nossa Senhora, eu imaginei a cena de que ele tinha certeza que ela estendia os braços para ele. E que ele olhou, sorriu e se entregou. Tanto é que no texto que eu pus no site de despedida do padre, eu pus exatamente essa frase: vai, Padre Quevedo, vai para os braços, né, da Mãe do Céu Morena. Vale ressaltar que a devoção do Padre Quevedo à Nossa Senhora de Guadalupe é imensa, né? Eu pude presenciar, por exemplo, a emoção que ele tinha ao tratar disso. Quando ele contava para mim, né, relatava os milagres favoritos dele relacionados à Nossa Senhora de Guadalupe, ele cantava canções guadalupanas, batia a palma no mesmo ritmo, ele contava a história, ele mesmo aplaudia a história que ele contava. Ele mesmo aplaudia, e uma devoção tão grande, que às vezes até me irritava, viu? Porque eu me lembro de um dia ter entrado na sala dele e ter falado para ele: padre, né, o que vai fazer? Não tenho dinheiro para pagar a folha de pagamento dos funcionários, né? Ele parava o que ele estava fazendo, levantava em pé, fazia assim com a mão, mostrando a imagem de Guadalupe que ele tinha na sala dele, e olhava para mim e falava assim: não estou eu aqui, que sou sua mãe? Confia, confia. E por incrível que pareça, todas as vezes que eu passei por essa situação,
a solução aparecia. Um benfeitor que contribuía, sempre foi atendido. E eu ficava louca de raiva desse carinho especial que Nossa Senhora de Guadalupe também sempre demonstrou ter por ele. Coisa linda. Daria para dizer que ele parecia que entrava em estado de êxtase quando falava de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Pelo tamanho de empolgação? Não, a não ser se o êxtase a gente fosse tomar aqui numa conotação muito particular, porque o Padre Quevedo sempre foi uma pessoa muito centrada, muito consciente, de uma oração sempre ativa. Ele não era de, assim, falar essas orações passivas, né, de favorecer que o inconsciente se manifestasse. Não, ele tinha mesmo um amor, aquele amor como a gente sente pelo marido, pelo namorado, né? Ele tinha esse amor assim mesmo de coração, de pele, de vida. Ele seria capaz de dar a vida, né, por Jesus e por Nossa Senhora. Mas eu nunca percebi nele isto de êxtase, a não ser quando a gente brinca, né, que toma um vinho e está extasiado. Então, de felicidade imensa e profunda, sim. Então quer dizer que ele tinha uma vida de oração contemplativa muito consciente, muito equilibrada. Era uma pessoa de muita oração. E se nós viajássemos de carro, por exemplo, daqui para o Acre, como aconteceu de São Paulo para o Acre, podemos dizer, de carro. Com certeza eu posso afirmar que 80% do trajeto dessa viagem ele fez rezando o terço. E assim ele era sempre, de muita oração, mas nunca, vou usar uma expressão assim mais popular, né? Nunca em alfa, nunca fora de si, nunca, né? Bem consciente. E com as intenções das orações dele eram bem claras. E graças a Deus eu sei que ele rezava todos os dias por mim, de manhã, de tarde e de noite. E como que era a rotina, qual era a rotina de estudos do Padre Quevedo? Ele era daquele tipo de intelectual que estudava o que tinha vontade no dia e dava na telha? Ou ele tinha uma agenda assim, muito bem pré-definida, uma rotina fechada? Uma pessoa extremamente disciplinada. No dia dele de ordenação como padre, ele entregou, né, nos pés do altar o projeto das obras que ele iria publicar ao longo da vida e a sequência de que esses livros seriam publicados, e seguiu exatamente esse projeto de vida. Então, sempre muito disciplinado, estudando em todos os momentos, mesmo de férias na praia. Você não ia ver Padre Quevedo ocioso, você ia ver ele na praia com um bonezinho para tampar a careca do sol e caminhando na praia com o livro na mão, indo e voltando, indo e voltando. Esse era o Padre Quevedo. Então, professora, faço mais uma pergunta com relação à quantidade de vezes que nós vemos o Padre Quevedo citar muito respeitosamente o Papa Próspero Lambertino, né? O Bento XIV. Por que o Padre Quevedo gostava tanto do Bento XIV? Por que a coleção de livros do Bento XIV é guardada com tanto carinho aqui no Instituto? E qual a importância dele para a parapsicologia, que até então não existia? O Padre Quevedo usava com relação ao Bento XIV muito essa frase que para ele era um claríssimo caso de milagre de ciência infusa. Ele disse como que era possível alguém saber tudo, de absolutamente tudo. Então, os fenômenos parapsicológicos, assim, considerados raros, até pouco tempo quase que inexplicáveis, misteriosos mesmo, ele antecipou com muita certeza, com muita clareza, que os fenômenos misteriosos, que os fenômenos aparentemente inexplicáveis eram, sem dúvida nenhuma, da natureza humana, faziam parte da natureza humana, não superavam a natureza humana. Então nós poderíamos dizer que foi o grande precursor da parapsicologia. Em que sentido? Hoje, com respeito aos estigmas, o cientista, o parapsicólogo afirma que é um fenômeno comum de somatização de emoções na pele, muito similar à úlcera,
gástrica, as pessoas reagem como se né, a gente tivesse acabado de descobrir a América. Já está nas obras de Bento XIV de séculos atrás. Então, a grande importância do Bento XIV para a parapsicologia é que, com certeza, principalmente nesses temas relacionados com parapsicologia e religião, na verdade, a parapsicologia não está fazendo grandes descobertas, só expressa, usando a terminologia científica de hoje, o que Bento XIV já afirmava com toda clareza no século XVIII. Então, por que essa coleção de estudos do Papa Bento XIV é guardada com tanto carinho pelo Instituto Padre Quevedo? Bom, primeiro por ser uma obra rara. É pouquíssimos que tem, e a obra completa, então, é mais difícil ainda. Mas, aqui no IPQ está por raridade e valor da obra. Segundo, por ser a menina dos olhos do Padre Quevedo. E terceiro, porque o Padre Quevedo já estudou todos os volumes para a gente e fez o estudo fichado, dividido por temas, em português, de toda a coleção de Bento XIV. Então não dá para desfazer desse material por esses três motivos. Quer dizer então que determinados aspectos teológicos da parapsicologia do Padre Quevedo, ele não tirou da cabeça dele. Muito está calcado no nosso Papa Bento XIV e é histórico. Eu acho que um gênio como o Padre Quevedo não tira coisas da própria cabeça. Estudou anos a fio. Por isso que uma expressão bem conhecida também do Padre Quevedo é aquela coisa do vai estudar, alarga a cabeça. Porque ele não tirou nada da cabeça dele, porque ele achava, né, muito estudo de teologia, de antropologia, de psicologia, de história. Então, depois de muitos estudos, sem nunca contrariar, né, a doutrina oficial da Igreja, a gente vê que teologia tem muitas verdades que já vem desde o Bento XIV. Para a psicologia, como eu já falei, também. Perfeitamente. A senhora está envolvida no estudo da parapsicologia há quase 4 décadas, né? Bastante tempo. Por acaso a senhora já conheceu alguém que tivesse um conhecimento profundo da obra de Bento XIV para opinar em teologia ou em parapsicologia? O Padre Quevedo. Fora o Padre Quevedo? Não. Nem na minha faculdade de teologia, nem nos meus cursos de pós-graduação, que conhecesse o Bento XIV, não. E nem profundamente as suas obras. Será que se uma pessoa conhecesse Bento XIV e se apaixonasse por ele, se apaixonaria por parapsicologia? Sem dúvida, a não ser que seja muito teimoso e preconceituoso. Perfeito. Louvai-o, Senhor, louvai-o com som da trombeta, louvai-o com saltério e a... Professora Márcia, e com relação a uma censura, uma suposta censura que o Padre Quevedo sofreu, supostamente da Igreja Católica de Roma, disse que ele foi excomungado, na revista Veja, na época, chegou a dizer que ele foi excomungado por Roma, nos anos 80. A que se deveu, o que é verdade, o que não é, como foi esse período, para vocês todos? Uau, né? Uma mentira repetida tantas vezes termina por ser uma verdade. O Padre Quevedo, vamos esclarecer bem, né, gente? Ó, bem resumido. O Padre Quevedo, ele nunca foi excomungado, nunca teve nenhum problema com Roma, né, com a hierarquia da Igreja, e também nunca teve nenhum problema com a hierarquia, né, da Companhia de Jesus. E erradamente, muita ainda gente afirma que foi por causa do livro Antes que os Demônios Voltem. Diretamente também não foi. Só que dentro do livro Antes que os Demônios Voltem, para quem conhece bem para a psicologia, para quem conhece os livros do Padre Quevedo,
já ouviu o Padre Quevedo falando de telepatia, pré-cognição, né, o conhecimento do futuro. E então ele fala no livro Antes que os Demônios Voltem de que o conhecimento do futuro, que antigamente era atribuído ou a Deus ou aos demônios, é um erro de interpretação, que é uma faculdade humana parapsicológica, que o ser humano pode conhecer o futuro. Um superior dele local, o superior aqui da região de São Paulo, filósofo, não tinha muito clara essa questão do, né, o livre-arbítrio, que o homem é livre, e ele escolhe aqui no nosso mundo o que ele vai fazer. Então, para quem era um profundo admirador assim, de filosofia, sabe que o livre-arbítrio é a liberdade do homem, mas só que ele pode escolher o que ele quiser. E Deus conhece aquilo que livremente o ser humano escolhe. Aquilo que o homem escolhe, Deus conhece o passado, o presente e o futuro, porque ele é onipresente, mas isso não quer dizer que esteja determinado. O homem escolhe e Deus conhece a liberdade dessas escolhas. Então, para um filósofo, ele falava que o conhecimento do futuro é exclusivo de Deus, ou então do demônio, e que a telepatia não existe. Então, na verdade, o que pregou o livro Antes que os Demônios Voltem foi isso. A telepatia. A telepatia. A possibilidade de telepatia. A possibilidade de telepatia. E daí o livro foi recolhido e foi entregue para alguns teólogos da Companhia de Jesus, aqui de São Paulo, lerem, que era o Padre Cúniges, o Padre Jesus Hortal e o Dom Terra. Dom João Evangelista Martins Terra. E os três não acharam nada no livro que fosse contrário ao que vários outros escritores dizem. O Dom Terra também, por uma curiosidade, quando o Padre Quevedo defendeu a tese dele doutoral em Teologia Dogmática, que foi aprovada pela Pontifícia Universidade Católica, era um dos que estavam na mesa da tese e aprovou a tese com louvor, apesar de ser contra o que ele defende. Mas aquele respeito do mundo acadêmico por, né, posturas diferentes em questões que não são dogmáticas. Então, por duas vezes o Dom Terra teve ali o livro Antes que os Demônios Voltem na mão, e ou como membro da mesa da defesa da tese, aprovou e deu tese com louvor, ou como um teólogo jesuíta, para quem foi pedido para ler o livro, né? Não encontrou nada que fosse contrário às normas da igreja. O livro foi aprovado, está aí sendo vendido, comercializado. No momento a edição está esgotada, mas então não houve tudo isso que as pessoas querem dizer até hoje, que o padre foi excomungado, que o problema foi de Roma, que complicaram muito, transformaram isso quase num mito. O que houve sim foi uma posição muito humilde, de muito assim, espírito religioso, de um sacerdote totalmente convicto da sua vocação de jesuíta e que queria estar com os irmãos dos jesuítas, e dentro da companhia que o provincial disse que tinha que aguardar o resultado da análise do livro, e ele então se calou e tinha que aguardar mesmo. Então ele não fazia aparições públicas, nem pregações, nem nada, porque seria sempre à luz dos conhecimentos que ele tinha, das verdades que ele acreditava. Que não abdicou nesse tempo, né? Não precisou. Não. Interessante. É interessante ressaltar esse aspecto de respeito dentro da igreja, entre os intelectuais, porque o Dom João Evangelista Martins Terra, ele também escreveu um livro a respeito de demônios, né? Sim. Inclusive o Padre Quevedo cita dentro do Antes que os Demônios Voltem. E o Padre Quevedo critica valentemente o Dom João Evangelista no livro Milagres, a Ciência Confirma a Fé, não é? Então, eles se criticam, eles se respeitam, eles se analisam. Porque não se critica a pessoa, né? Se critica a interpretação, mas são membros da mesma igreja e, na verdade, o que querem é
na verdade, o que querem é o bem da igreja. Então não se trata de denegrir a imagem de pessoas, senão de discutir dentro do âmbito da teologia temas que são abertos, porque não se discute dogmas. Dogmas se entende cada vez melhor. Agora, temas que estão em aberto estão justamente para ser discutidos. E se todo mundo acha ótimo que, por exemplo, os cardiologistas discutam se colesterol bom é inferior a 100, ou se tolera o limite de 200 e tem interpretações diferentes, por que a teologia também não pode discutir seus temas? Se a ciência avança discutindo entre os diversos especialistas, a teologia também vai crescer só se houver esse diálogo com bastante respeito entre os especialistas das diversas áreas. E, professora Márcia, por acaso esse superior imediato do padre Quevedo, que lhe imputou, né, esta pena, ele soube fundamentar o ponto dele, ou ele colocou como questão? Como isso foi apresentado ao padre? Ai, meu Deus! Por que me perguntam as coisas? Eu que estava lá do lado do padre Quevedo quando essas coisas aconteceram, vi que começou simples. Ele só mandou uma cartinha, talvez nem imaginando a proporção que aquilo tomaria. Mandou uma carta. O padre Quevedo respondeu aquela carta sim, com muito gosto. Vai querer analisar? Analisa. E eu fico aqui quieto, esperando. Mas tomou uma proporção de gente contra, a favor, evidentemente que a maioria a favor. Entrou o Dom Luiz Schneider, que na época era presidente do CNBB, entrou Dom Paulo, Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Mauro Morelli, entrava gente daqui, entrava gente de lá, todo mundo no meio, porque ninguém dava uma versão oficial, ficava pi, né? E daí todo mundo pressionando e tal. E eu acredito mesmo que talvez o padre João Augusto McDowell, que foi o que fez esse ato, talvez infeliz, de retirar um livro que já estava pronto para análise, não mediu muito a proporção de onde isso chegaria, porque para ele era uma coisa interna ali, né, como eu já falei, uma coisa só interna ali, do superior com o padre. E a coisa extrapolou, ficou tão grande que você justificou a sua pergunta dizendo que até hoje falam, e infelizmente na maior parte das vezes falam de maneira equivocada. Tem gente que coloca em descrédito até o próprio trabalho do padre, né, que ficou essa mácula da igreja não ter aceitado e tal. E o importante aqui é mais uma vez insistir de que não houve em nenhum momento esse questionamento quanto ao valor do trabalho do padre Quevedo enquanto parapsicólogo. E é uma pena que a gente não tenha em mãos aqui agora, mas o texto do Provincial dos Jesuítas, quando o padre Quevedo faleceu, até agradecendo e falando da importância, né, do trabalho dele para a igreja, é um texto muito bonito. E quis, né, o acaso que justamente na morte do padre Quevedo, quem presidiu a missa e quem teve que mostrar a cara lá no Jornal Nacional da Rede Globo foi o próprio padre João Augusto McDowell, que foi o que reteu o livro Antes que os Demônios Voltem para análise, e todo mundo viu que ele foi extremamente elogioso com o trabalho do padre Quevedo. Eu estive nessa missa e só vi elogios. Então, realmente, seria bom que isso se veiculasse mais, para ver que nem do próprio envolvido diretamente, que foi o mandante, vamos dizer assim, e criador de toda a situação, só tem palavras elogiosas com respeito ao trabalho do padre Quevedo. Então, como que o padre Quevedo entrou na pena do silêncio? É questão de lógica, para quem conhece o mundo religioso. Se você tira um livro para análise e ele não vai ser liberado para vender enquanto isso não for analisado, é evidente que o que está em volta é consequência do que está escrito. Se o que está escrito não pode ser comercializado e difundido, mas é o mesmo que eu falo.
Então, enquanto não se esclarece o que está aqui no livro, você também não fala. Porque se você for dar entrevista na televisão, vai seguir a mesma linha. Se você for fazer um curso ou uma palestra, vai ser a mesma linha. Então, é uma questão de pura lógica e dentro do âmbito de uma hierarquia religiosa completamente simples. É que, como o Padre Quevedo é uma pessoa muito famosa, como eu disse, fugiu das proporções que era para a coisa ter tido realmente. Perfeito. E o Padre Quevedo esteve em Roma para se explicar o que houve? Nunca. Sério? Nunca. O Padre Quevedo nunca foi a Roma para se explicar de nada. E, aliás, não tinha nem por que se explicar a Roma. O que acontece é que, como ele estava afastado do CLAP, o CLAP estava fechado, nós que trabalhávamos com ele, começamos a escolher assinaturas. Que queremos o Padre Quevedo de volta, queremos o Padre Quevedo de volta. E daí a gente pegou muita assinatura de amigos, leigos, benfeitores, fãs, mas também não deixamos de rechear com autoridades de faculdade de teologia, de bispos conhecidos bastante aqui no Brasil. Então ficou uma coisa assim bonita e um documento até de bastante consistência. E como o problema era aqui, com o superior local, a gente achou que deveria recorrer logo para fora. Então não foi enviado para o Papa, foi enviado para Roma, mas para quem? O padre geral dos jesuítas. Papa Negro. E daí, o Padre Quevedo sempre falava um ditado assim, que de Roma vem o que a Roma vai. Como que vai se decidir em Roma sem conhecimento de causa? Foi para lá perder tempo, né? Mas daí manda de volta para cá. E foi na onde eu falei que já tinha se criado aquele clima de um monte de gente, daí já está interferindo e tudo. E daí o Dom Luciano Mendes de Almeida foi mesmo uma pessoa que atuou bastante, né, para negociar com o padre provincial a volta do Padre Quevedo. É pena que não tem conserto, né? Porque a dúvida moral fica, que até hoje as pessoas falam disso com bastante fantasia, e os prejuízos econômicos também ficaram, perdas de material da biblioteca, que era riquíssimo, não tem como consertar, assumir. Para onde foram esses livros? Ficaram numa sede fechada para o público, fechada para os pesquisadores, mas que na verdade tinha pessoas que entravam lá e saíam na hora que bem queria. Então sumiu muita coisa, foi uma perda terrível e que não tem como indenizar e não tem como recuperar. Apesar de que a Companhia de Jesus, durante vários anos, logo depois que o CLAP reabriu, arcou com uma ajuda em dinheiro mensalmente e tal, para que o CLAP se reestruturasse, né? Mas tem coisas, imagina se sumir a coleção do Bento XIV, tem coisa que é irrecuperável. Então, aquela notícia que nós lemos em algum lugar que o Padre Quevedo esteve em Roma ao lado de Leonardo Boff para se justificar para Joseph Ratzinger. Isso é absolutamente falso. Totalmente falso. Mas assim, falso mesmo. Podem consultar a história que os jesuítas têm, que eles chamam de história Domus, que tem toda a história do CLAP. Nunca houve essa ida do Padre Quevedo para se justificar em Roma com ninguém. E como aqui no Brasil também. Só ele e o padre provincial dele. Nada como Dom Paulo, que era o cardeal arcebispo de São Paulo, que fala assim, ele poderia ter se justificar, nunca, nem com a CNBB, nem no problema, nem com a hierarquia da Igreja do Brasil e nem com a hierarquia da Igreja Universal. Vamos deixar claro, ele é o provincial dele, só. Apenas isso. Só. Professora, nos anos 50, o Frei Constantino Cosel apresentou um trabalho na Revista Eclesiástica Brasileira apresentando um estudo muito completo de revisão histórica a respeito da crença da igreja ou do povo cristão na feitiçaria. E a conclusão que ele chegou é que feitiçaria é heresia, que por conseguinte não existe, não pega em ninguém. Mas eu vi o Padre Quevedo, nós todos vimos o Padre Quevedo defendendo que uma pessoa pode até morrer por conta de um feitiço. Como isso se daria? Se a feitiçaria não existe?
se ela acreditar, na cabeça dela existe. Então, olha, o feiticeiro não tem poder nenhum. Se ele tivesse, a primeira coisa que ele fazia era solucionar os problemas dele, que geralmente tem muitos. O feitiço em si não tem nada de eficaz. Alguém acreditar que perdeu o marido porque alguém pôs um sapinho na porta do cemitério, ou ao contrário, que ganhou, né, um mega emprego porque pôs um vidrinho de cachaça lá na encruzilhada, não tem nem como acreditar. E se você perguntar às pessoas assim, objetivamente não acreditam. Mas só que a teoria é uma, a prática é outra. Na prática as pessoas acreditam, têm medo. Então, na verdade, o que mata, o que provoca doenças, o que provoca dor, é a crença e o medo que a pessoa tem do feiticeiro e dos feitiços. Se a pessoa não acreditar, ela está automaticamente vacinada. Se ela acredita, ela é vítima das próprias superstições e não do feiticeiro, né? Então a pessoa é vítima do próprio inconsciente. O que nós temos de mais forte é o instinto de conservação. Então o mais frequente é que o nosso instinto e o nosso psiquismo haja a nosso favor, fazendo com que a gente sobreviva. Agora, tem algumas poucas pessoas que se suicidam, que tiram a própria vida. Então, tem pessoas, infelizmente também, que são tão supersticiosas, que elas são capazes de destruir a própria vida, ou a própria saúde, o próprio relacionamento familiar ou relacionamento amoroso, e não assumirem que foram elas mesmas, né? E joga a culpa no feiticeiro ou nos feitiços. Então nós podemos dizer que se o feitiço funciona, entre aspas, de alguma forma, seria através dos modos naturais, como por exemplo o sistema simpático. Sim, sim. Perfeito. Professora, dentro da grande fenomenologia parapsicológica, a clínica do CLAP e a clínica do IPQ também já pôde presenciar esses fenômenos surpreendentes, pirogênesis, aportes? A clínica do IPQ, que são os mesmos psicólogos e psiquiatras desde a época, né, do CLAP, a gente só está aqui continuando um trabalho que já havia sendo feito e com as mesmas pessoas, com a mesma equipe, né? Atende, acho que é um dos poucos lugares no Brasil onde se atende pessoas que manifestam faculdades parapsicológicas ou pessoas que se dizem possuídas por espíritos, possuídas por demônio, e não trata esses casos como fenômenos religiosos, senão como distúrbios de comportamento, pura e simplesmente. Acontece que a grande dificuldade é que quando chega pra gente, já passou em tudo quanto é lugar. E daí quando ninguém deu conta de resolver, nem o padre, nem o psicólogo, nem o psiquiatra, alguém fala que isso deve ser caso para parapsicologia. E a gente vê que a mentalidade mágica no Brasil é tanto que até com respeito à própria parapsicologia, acabou se criando esse mito também que a parapsicologia cura tudo o que a psicologia, a medicina e a psiquiatria não cura. Então também tem esse mito errado, né, com respeito à parapsicologia. A diferença grande entre a clínica do IPQ, que é só ambulatorial, a clínica dos últimos anos do CLAP, desde 1985 para frente, e o que existia de antes de 95 para trás, era a comunidade terapêutica, que as pessoas que vinham para tratamento, elas ficavam hospedadas lá. Então nós tínhamos hospedados ao mesmo tempo o demônio, a pombagira, o Exu. Eu tive a oportunidade de ter morando na minha casa, na comunidade terapêutica, o próprio Jesus Cristo em pessoa. Porque ele achava... Caracterizado? Tinha o cabelão, a barba, ele achava que ele era Jesus Cristo, a túnica branca. Então, ele achava que era Jesus Cristo. Agora, por que era importante a comunidade terapêutica? Porque ninguém dava importância para isso. E foram experiências assim bem interessantes. Uma até que bobazinha, mas meu filho, na época, com 6 anos, assistindo
televisão, todo empolgadinho lá com máscara, com capinha de pano, né? Todo lá empolgado e tal. Uma pessoa entrou em transe e disse que estava incorporando a pombagira. Ele olhou e, como criancinha, assim, abaixou, fez aquela carinha emburrada, saiu, bateu no pé e tal. Droga! Essa Rosana veio ter crise histérica na melhor hora do meu filme. Ou seja, nenhuma criança dava bola, porque era o dia a dia. E todo mundo conhecia a parapsicologia, ninguém se impressionava. Ninguém se impressionava com aquilo. Mas o duro é essa mentalidade de que quando as pessoas vêm em busca da nossa clínica, geralmente já passaram por vários outros Tudo lugares. que havia pelo caminho. Então, o primeiro grande trabalho do psicólogo, né, acaba sendo tirar essa mentalidade mágica, que não é o demônio, que não é o Exu, que não é a pombagira, que não é mal olhado, que não é vida passada e que nem é a parapsicologia que vai fazer assim e vai curar, não passa de mágicas. Então é toda uma personalidade que tem que ser reestruturada, né? Toda uma mentalidade que precisa ser construída. Isso já é a própria terapia. A própria terapia. E com uma pequena dificuldade, porque os conselhos regionais e a proposta da psicologia não é evangelizar. E o nosso trabalho não adianta você tirar uma superstição se você não der alguma outra coisa boa no lugar, senão a pessoa troca uma superstição por outra. Então essa linha entre a psicoterapia e a evangelização que precisa ser feita é um desafio bastante grande. Mas está aí, é uma experiência muito rica, é um dos poucos lugares no Brasil onde se pode encaminhar realmente pessoas, né, que têm fenomenologia parapsicológica. O desafio está aí. Perfeito. E vocês já puderam presenciar um fenômeno dentro de clínica? Sim, quando na comunidade terapêutica era mais fácil, porque os hóspedes ficavam lá, né? Meses, às vezes até 2 meses, às vezes casos mais assim, já estruturados, ficavam mais tempo. Então lá era mais fácil que acontecesse. Ambulatorialmente não é tão fácil assim, mas lá na comunidade terapêutica, nossa, aconteciam incorporações, né, transes direto, mas também sim, movimento de objetos, produção espontânea de fogo, pirogênese? Pirogênese, telecinesias, tipologias, tudo. Acontecia tudo, porque era uma clínica para tratar isso, então estranho seria se não acontecesse. Então logo que a pessoa chegava, pela inibição do próprio ambiente estranho, dava aquela paradinha, né, bicho? Mas assim que se sentia em casa, daí começava tudo de novo. E teve, assim, casos que, se não fossem tão trágicos, acabavam sendo cômicos, assim, de ficarem na história do Instituto. Muito interessantes. Posso contar um só? Pode? Posso contar um só brevemente? Então, tinha um caso muito conhecido de Santa Catarina, não vou nem falar a cidade nem nada, porque senão localizam, porque foi um caso muito explorado, muito famoso na mídia, de uma menina que tinha exteriorização da energia corporal, somática, vital, condensada de uma tal maneira que produzia fogo fora dela, mas essa energia era do corpo. Na casa era muito interessante, porque não pegava fogo em tudo. A gente percebia bem o direcionamento da vontade do psiquismo inconsciente. Por exemplo, pegava dentro do mesmo guarda-roupa que tinha coisas dela e coisas da irmã. Pegava fogo só nas coisas da irmã e não nas coisas dela. Nunca nas coisas dela. Nunca nas coisas dela. Era assim mesmo, bem... Você vê que é uma energia do meu corpo, exteriorizada, mas que é o meu psiquismo que está comandando aquele fenômeno. É um prolongamento do meu corpo. E essa menina estava lá, adolescente, estava lá na clínica, né, do CLAP, para fazer tratamento. O fenômeno pode espontaneamente acontecer em qualquer momento, então ela era vigiada mais ou menos de perto, não tinha como evitar, porque o fenômeno é espontâneo, mas se pelo menos acontecesse, não deixar que tomasse grandes proporções. E uma vez durante o intervalo do almoço, por algum descuido, a coisa tomou proporções um pouco maiores e foi preciso chamar o corpo de bombeiros para
controlar o fogo. Porque realmente, na hora do almoço, todo mundo ficava longe. Bom, vamos na parte pitoresca da história. O bombeiro chegou e começou a apagar o fogo lá. Enquanto isso, o Padre Jorge, que estava naquele dia, porque o Padre Querido estava viajando, pediu para conversar com o comandante lá, né, o capitão, que estava cuidando daquela viatura lá, para explicar para a psicologia para ele o fenômeno da pirogênese e tal. E ele insistia que tinha que fazer perícia, mas realmente não achavam nenhum material inflamável, nada. Aquele fogo não foi criminoso, não foi um fogo que alguém botou fogo lá. E vai explicar para o bombeiro produção espontânea de fogo, né? A pirogênese é um fenômeno humano. Mas só que fala muito disso, o que estava acontecendo, estava dando muito destaque para a menina de Santa Catarina que produzia aquele fenômeno. Só que tinha outros dotados, outras pessoas que tinham manifestações de fenômenos parapsicológicos lá. Gerou um polipsiquismo. Daí, por contágio, ou fraudulento ou verdadeiro, não importa, o que acontece é que ninguém queria deixar que a menina aparecesse sozinha, e daí começou, cai o demônio de um lado, a pombagira do outro. Tinha um caso de um menino, que evidentemente que eu não vou falar o nome, mas que o coitadinho fazia assim, ele tinha um... Tourette, talvez? Não, era uma coisa assim, muito feia, e era psicológico, estava fazendo tratamento para isso. O negócio é que o bombeiro, ele ficava olhando mais as pessoas da clínica do que apagava o fogo. E ali uma aula de parapsicologia, já para acalmar os bombeiros e para tirar aquelas pessoas do transe, fazendo a técnica do pronto-socorro, e não funciona, porque tinha caso que era histérico. Então quem entrou em transe de verdade, rapidinho saía do transe. Agora eu que estava fingindo. Então, mas nossa, que confusão. E eu acho que deve ter sido a história da vida, né, daquela turma do Corpo de Bombeiros. Só sei que fogo controlado. Só sei que fogo controlado, bombeiros já informados o suficiente de parapsicologia, e todo mundo já tinha aparecido o suficiente por aquele dia. Terminamos uma confraternização onde demônio, chucaveira, pombagira, Maria Fogueteira, espírito de porco, todo só a nata espiritual. Subiu na viatura e foram dar uma volta lá embaixo na Anguera, atravessar o pedágio, tudo ainda com a sirene ligada. Qual foi o grande saldo positivo? Que naquela noite não houve nem uma interrupção do nosso sono. Que sempre que você acordava no meio da noite com alguém entrando em transe ou com alguém tendo algum fenômeno parapsicológico, aquela noite, depois de tanto show, né, e depois de tanta emoção, todo mundo deitou e dormiu tranquilinho. Mas foi um dia muito divertido. Agora, o que ajudava muito na recuperação era isso, porque as pessoas vinham das casas ou das comunidades falando assim, quando entra em transe, né, o que não fica lá possuído, 13 homens não deu conta de segurar. Então, na verdade, você já olha e vê onde ela está, é ela que manda, é ela que domina. Então, o que você precisa fazer? Tirar ela de lá. E a partir do momento que trazer para um lugar que ninguém dá importância para aquilo, que ninguém falava transe, porque isso é um status, né? Senão que falava crise histérica. E ninguém falava dotado parapsicológico, porque isso também é um pouco chique, mas falava que era doente histero parapsicológico, a coisa ia perdendo um pouco a graça e fazia com que a psicoterapia fosse mais eficaz, assim, muito mais rapidamente. Então foram anos da minha vida que eu vivi dentro de uma comunidade terapêutica, muito gostosos, muito cansativo também, porque você não sabe o que é essa dormir com... Né? Onde tudo pode acontecer. Onde tudo pode acontecer, mas foram anos muito, muito ricos, e onde, mais uma vez, desculpa eu tomar agora e citar o Padre Querido de novo, mas é que por associação de ideias me veio na cabeça, isso que eu falei daquele ser humano carinhoso, aquele ser humano ali sempre presente, porque se você visse o carinho
com que ele atendia cada um. Às vezes ele lá ocupadíssimo, escrevendo uma tese dele doutoral da teologia dogmática, o menininho lá endemoniado vinha que queria um bombom. E entrava na sala dele e ele interrompia tudo para dar o bombom. Então, por isso, talvez tanta gente ainda tenha do Padre Quevedo um mito e fala assim que foi o Padre Quevedo que curou. Com um abraço, com um sorriso, com o bombom, e a pessoa até esquece o trabalho árduo ali dos terapeutas todos os dias, né? Que na verdade foram os que curaram. Casos parapsicológicos, todos curados, sempre solucionados, sem exceção. Até os mais famosos, como Danilza das Dores Guimarães, que você é muito jovem não vai lembrar, que era o Cajaporte, mas que a revista Manchete falou muito e tal. Mesmo esses casos assim que a mídia explorou bastante, todos, sem exceção, sempre resolvidos. Então, a parte desse auxílio parapsicológico que é tão raro, existia e existe, né, uma clínica que também oferece um atendimento psicológico comum. Absolutamente comum para pessoas comuns. Sim. Funciona até hoje. Sim, ainda tem, claro. Terapia familiar, né, para jovens, apoio no luto, que às vezes é muito comum, a pessoa tem necessidade assim de querer se abrir com alguém, não se sente confortável às vezes falando com a família, tem aquela impressão de estar enchendo a paciência dos outros, sempre batendo ali na mesma tecla. Então tem momentos específicos que a pessoa quer um apoio terapêutico, né? Um processo assim talvez também de um conhecimento um pouco mais profundo, então ela procura a terapia. Agora eu gostei porque você falou de normal, porque de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Então eu acho que ao longo da nossa vida, todo mundo em algum instante sentiu essa vontade de conversar com um psicólogo, com um psiquiatra, e se não fez foi por puro preconceito. Então se quebrar um pouquinho isso, de que não devo ir só, no caso se eu for um dotado parapsicológico, mas sobretudo para esse processo mesmo de crescimento, amadurecimento e tal, tudo é sempre válido e também a gente atende bastante nessa linha. Então, se eu quiser me tornar um paciente do IPQ, da Clínica de Psicologia ou de Psiquiatria, o que eu devo fazer? Ligar para 3873-8831 e marcar a hora. Só. Apenas isso? Só. Perfeitamente, né? Para o Padre Quevedo também era assim. Para a clínica, sim. Para falar com ele já não era tão assim. Para falar com ele tinha a regrinha que antes tinha que falar comigo. E eu já tinha minhas normas dadas por ele, que eu tinha que marcar assim, por exemplo, 11h30, porque meio-dia ele parava para almoçar e a comunidade toda ficava esperando, porque era ele que fazia a oração. Então, meio-dia ele já sabia que ele ia interromper. Ou então, ao contrário, 5h30 da tarde, porque 6h ele também interrompia para o jantar. Então, era dentro das normas dele, ele atendia para encaminhar para o terapeuta. Terapia, pessoalmente, ele não fazia, não. Vozes, ruídos, chuva de pedras nas casas, vozes, corrente que arrastam, luzes, vento. Professora, a respeito dos cursos de parapsicologia que o IPQ oferece, se eu quiser, por exemplo, eu moro em Feira de Santana, na Bahia, e quero contratar um curso na minha paróquia, isso é possível? Sim, mas na imensa maioria dos casos, quem quer o curso é uma paróquia, ou é um colégio, ou é uma sociedade de amigos de bairro, uma casa da cultura, é uma instituição que quer. Então funciona assim. A instituição é que vai promover, que vai divulgar, que vai fazer as inscrições, que vai arranjar o local e tudo, e a gente faz um contrato de qual é o professor que vai. Por exemplo, sou eu que vou? Então eu vou na cidade, tal dia, tal horário, eu vou chegar na véspera do curso e já vai, tá tudo pronto, eu vou, dou o curso e volto. Mas vai a qualquer cidade do Brasil, não só do Brasil. Em 2018 eu fiz uma turnê em Portugal, já fui em turnê no Japão, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, desde que dê estrutura de ser para uma comunidade brasileira ou ter aquela coisa de tradução simultânea e coisa assim, né? Então,
É só isso, é contratar o professor e a cidade se organiza de ter a estrutura. Então, onde houver interesse pela parapsicologia e o ambiente, teremos IPQ lá. Sim, basta convidar e o professor vai. Perfeitamente. E aquele nosso curso de pós-graduação, ele ocorre atualmente? Se não, ele está por ocorrer? O ano que vem, assim, com 99,9% de possibilidade, sai na modalidade EAD, porque nós não abrimos uma turma no ano passado, no ano retrasado, por causa de não conseguir fechar um interesse comum. Final de semana os leigos podem, os padres não podem. Dia de semana, porque quem é de muito longe de São Paulo, não dá para vir. Então tinha muitos interessados, mas se você fosse fazer 10 cursos, um grupo só para o final de semana, um grupo só à noite, outro grupo só durante o dia. Com 5, com 8. Você entendeu? Daí isso torna inviável, porque prenderia a equipe inteira e seria muito trabalho dividido em grupos pequenos. Então agora, com essa popularização, né, dos cursos EAD, isso atende os de final de semana, os da manhã, os da tarde, os da noite, porque a pessoa faz na hora que ela pode, mas só que tem que vir numa estrutura muito séria, com exigência de estudo, de pesquisa, de avaliação de conhecimento, porque por aí na internet, só para falar que tem um a mais, realmente não é do nosso interesse. Então nós estamos trabalhando com todo carinho para vir realmente um curso bem sério. Já tem um que é só uma introdução para a psicologia, que é de 1 hora e pouco, é bem 1 hora e 5. A distância é EAD? É EAD, que então está na plataforma da Udemy, é só mesmo para o que é para a psicologia do ponto de vista do IPQ. Bem simplesinho. Até o final de dezembro ou começo de janeiro vai um curso de 20 horas. Janeiro, fevereiro e março vem daí um curso de 80 horas. Completamente EAD. Completamente EAD. Que a gente tem o presencial nas férias de janeiro, que vai ser do dia 20 ao dia 26, ele vem na modalidade EAD. E depois, até o final do ano, com certeza, o curso de pós-graduação. Que legal, professora. E esse curso de férias, ele conta com a presença dos professores psicólogos, psiquiatras, ou a senhora dá sozinha? Não, nós temos o psiquiatra, 2 psicólogos, tem engenheiro agrônomo, tem advogado, historiador, tem teólogo, evidentemente, que tem que ter, né? Padres. Padres. Então está a equipe toda completíssima, um curso muito interessante, que vem pessoas do Brasil inteiro. Agora para a turma de janeiro, a gente já tem um inscrito de Portugal, então é bem interessante. Quando que ele deve ocorrer? Do dia 20 de janeiro até o dia 26, é uma semana com aulas das 8 da manhã até as 9h30 da noite. Tudo isso? É, uma enxurrada de conteúdo. Mas dá para descansar? O local é bom para descanso? Como é que eu fico lá? É um hotel fazenda. Ah, é? Aham. Com piscina, coberta, sala fitness, tem quadra de esporte. Então, apesar do curso ser feito no mês de janeiro, né, durante as férias, é possível que uma pessoa tenha uma carga horária tão grande, tão pesada e possa descansar? Evidente, porque começa às 8 e termina às 9h30, para ter meia hora de intervalo entre cada aula, com um coffee break fantástico. O intervalo do almoço também é bastante razoável. E à noite, terminando às 21h30, não é tão tarde. Em pleno horário de janeiro, né, que é quente, que é um verãozão, e daí a gente pode usar a piscina coberta, climatizada, tem a sala fitness, tem sala para quem gosta de jogar um snooquinho, né, e ficar lá se divertindo. Ou então a gente fica cantando e tocando violão nos corredores. Gostoso. O restaurante é aberto até tarde, se quiser tomar um suco, um vinhozinho. Então é tudo assim, planejadinho para muito estudo, mas também um pouquinho de diversão, porque a gente não é de ferro, né?
Excelente. E para eu me inscrever neste curso, porque em janeiro já está pertinho, temos um mês e alguns dias, né? A partir da data de hoje. Até quando eu posso me inscrever? Não fazer a inscrição pela internet depois do dia 15 de janeiro, antes de ligar para ver se ainda tem vagas, né? Porque a maior parte das pessoas ainda faz uma opção pelo apartamento individual e isso é que limita muito o número de inscritos. Então precisa ligar depois do dia 15 de janeiro, se decidir ali em cima da hora, dar uma ligadinha, em vez de já fazer a inscrição pela internet, para ver se tem vaga. Mas todo mundo será muito bem-vindo, o ambiente é muito gostoso, o senhor entrevistador já esteve lá, né? Discutindo pelos corredores, não brigando, discutindo. Jamais, hipótese alguma. Discutindo para a psicologia pelos corredores, é muito bom. É uma experiência de uma semana que vale a pena, todo mundo poderia ter. Eu fiz de fato, recomendo, né? Recomendo com gosto. Até porque é um curso tradicionalíssimo, acontece há quantos anos? Desde 1970. Desde 1970. Todos os anos, sem pular nenhum. É um curso sério, né? Com uma proposta aí realmente já tradicional e com efeitos haja vista comprovados, né? E de qualquer modo já tivemos alunos lá, célebres, temos padres, temos bispos, o Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt. Já foi aluno do curso do CPR, não é? Dom Marcelo Pinto Carvalheira, que foi um bispo assim, bastante conhecido, né, na igreja. Muita gente boa. Tem bastante padres, mas muitos psicólogos, muitos médicos psiquiatras. Mas é um curso que qualquer um pode fazer. Maior de 18 anos e que tem ao menos o ensino médio concluído. Mas é um curso muito bom, o grupo é sempre muito bom, são assim, pessoas de convívio bastante agradável, vale a pena assim. E a equipe é ótima, né? E não no que diz respeito a mim, mas sobretudo porque foi o Padre Quevedo que escolheu cada um a dedo. É a mesma equipe que sempre trabalhou com o Padre Quevedo, só está faltando ele lá. O último que ele participou foi em janeiro de 2013, mas eu tenho certeza que de coração ele está lá todos os anos com a gente, nos abençoando e lá no céu intercedendo para Nossa Senhora de Guadalupe, como era a frase que ele falava sempre, que Deus se digne a servir do IPQ ao máximo. Amém. Assim encerramos a entrevista muito agradável, professora. Muito obrigado. Obrigada. E eu desejo um forte abraço aos internautas e telespectadores. A senhora quer dar um tchauzinho para eles? Bom, gente, eu não sei como que eu me despeço. Se até o próximo vídeo, se até no curso de janeiro, mas em todo caso, quem esperar passar o Natal, fazer o quê, né? Mas um Natal abençoado para todos vocês e que 2020, né, venha com muita esperança e forças renovadas. Um beijo bem grande para cada um.